Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Fisioterapeuta Empreendedor. Desta vez estou em Lisboa. Sim, eu também venho à capital. E estou a entrevistar uma senhora. Sim, também entrevisto senhoras, é verdade. Alguém que já conheço há muitos anos, a Maria João Palmeira. Maria João, muito obrigado por me receberes aqui na tua clínica. E vamos dar a conhecer a Maria João às pessoas que eventualmente conhecem menos bem o seu trajeto. Um trajeto extremamente interessante e que certamente terá muito a ensinar a quem vai estar desse lado a ver-nos. Maria João, tu recordas-te quando é que nós nos conhecemos? Sim, perfeitamente. Eu acho que foi para 2007, 2008, né, que nós estávamos a fazer as contas. Foi, na altura eu estava noutro espaço, no Mega Crack. Exatamente, com o ginásio. Exato, onde eu comecei a minha atividade por conta própria. E fui contactada por ti, na altura, através da Belpac. Uma empresa que eu tinha. Exatamente, porque eu já trabalhava na área da ATM. E era das poucas pessoas em Lisboa que trabalhava já nessa área. Precisamente. E tu procuraste-me porque estavas à procura de fisioterapeutas para referenciar para a patologia A, B ou C. E eu fui contactada para ser a terapeuta de referência. Exatamente. Da ATM. O que é uma coisa curiosa, e era isso que eu queria tocar ao fazer-te esta pergunta, é que o teu nome foi-me passado, não por outro fisioterapeuta qualquer, na altura, se bem me recordo, mas por um médico cirurgião que nós conhecemos nesse processo de tentarmos trazer algum serviço na altura aqui para Lisboa. Nós estávamos no Porto, e já não me recordo o nome do médico, um cirurgião maxilofacial, um tipo ainda novo. Era do Dr. Miguel Vilares, da Exatamente. E portanto, o que eu achei interessantíssimo foi que, quando eu já não sei bem como fui falar com ele, e ele às tantas, não, ATM, eu aqui mando para a Maria João Palmeira. E eu fui atrás de ti. Exatamente. E foi assim que nos conhecemos. E o que é que eu acho curioso no meio disto tudo? Como é que tu conseguiste aquele posicionamento, junto, nomeadamente, aquele médico, mas não era certamente o único, de seres uma especialista numa área, ainda por cima uma área tão específica como a ATM. Como é que conseguiste isso? E se também, já agora, se achas que é importante ter a imagem de um especialista numa determinada área? Assim, a fisioterapia é tão vasta, a área da intervenção da fisioterapia. Nós, se formos ver desde a musculoesquelética à respiratória, a neurologia, a saúde da mulher, a saúde mental, nós trabalhamos em áreas tão diversas que cada vez mais há necessidade de realmente uma especialização. Esse início começou com um médico meu amigo, que era o superior hierárquico dele lá dentro, que era o Dr. Pedro Soares Correia, okay, que era meu doente na altura, um pouquinho antes, e que me desencaminhou e disse-me: olha, podias ir fazer uma formação nesta área, porque há muita necessidade de fisioterapia para a ATM, nós temos muita falta, tenho muitos doentes para te mandar e, portanto, desenrasca-te, vai fazer uma formação. Procurei em Portugal, na altura não havia nada, e depois andei à procura de formação em Espanha, que foi onde eu fui a Madrid, até com César Fernandes de Las Penhas, que hoje é uma pessoa até muito conhecida dos artigos científicos dos trigger points e dessa área, da punção seca, e fui lá fazer a primeira formação e depois, mais tarde, voltei a ter com ele mais 2 ou 3 vezes para uns upgrades, nessa área da ATM. E, portanto, depois de ter a formação, comecei a trabalhar com esse grupo da CUF Descobertas e, nomeadamente, também com esse médico que era o responsável pela consulta. Que enviavam pacientes para o teu espaço? Para o meu espaço, sim, sem qualquer... Ou seja, porque sabiam que tinhas uma competência técnica específica que não havia muito por aí, não é? Exatamente. Depois, mais tarde, acabei por investir mais nessa área, porque realmente senti necessidade de mais conhecimento. Fiz uma pós-graduação de 1 ano no Porto, no Hospital de São João. Andei lá 1 ano, numa pós-graduação que era até maioritariamente só dentistas, eu era a única fisioterapeuta que lá estava. Interessante. Mas do ponto de vista da parte da terapia manual não havia qualquer tipo de ensinamento, mas do ponto de vista científico e de investigação foi muito rico nessa área. E depois tentei mais tarde ainda, inclusive fui fazer mais tarde rocabados também, há menos anos. E pronto, agora já não sinto tanta necessidade, vou estando atualizada, faço parte dos grupos de interesse para me manter atualizada, ainda há 3 semanas. E continuas a trabalhar nessa área? Bastante. Todos os dias trato 3, 4 no mínimo, 3, 4 ATMs no mínimo. Agora, imagina o seguinte, a maior parte das pessoas que nos vão ver, eu arrisco dizer que têm abaixo dos 30 anos. Imagina que estás a falar com alguém que tem talvez, 23, 24 anos, acabou agora a sua licenciatura e quer ganhar um posicionamento no mercado, quer se dar a conhecer ou quer ganhar a imagem de ser especialista no mercado. De forma muito tática, que dicas é que tu podias deixar aqui para esse jovem ou essa jovem fisioterapeuta?
Primeiro, se calhar conhecer um bocadinho a zona onde querem intervir, não é? Se está em Lisboa, se está em Elvas, se está em Coimbra, seja onde for. E conhecer mais ou menos o mercado da zona. Eu, na altura, quando apostei na área da ATM, era um bocadinho quase a única nessa área. Portanto, foi mais fácil para mim vingar do que se eu tivesse a começar hoje em dia, não é? E depois é realmente procurar, porque há muitas áreas da fisioterapia que ainda estão pouco exploradas, nomeadamente, sei lá, a reabilitação cardíaca, a reabilitação vestibular. Há uma série de áreas que ainda estão muito pouco utilizadas, e a reabilitação cardíaca, nomeadamente, está a ser muito usurpada pelos profissionais do exercício, que também é muito deles, mas que também pode ser um pouquinho nossa. São áreas em que podíamos apostar realmente, não ir sempre para o mesmo. Portanto, descobrir uma área com mais potencial. Com mais potencial. E depois, como é que tu crias como é que vais ganhando competências e ganhando marca e credibilidade? Se calhar, aqui foi engraçado porque eu até descobri a minha formação da ATM pela primeira doente. O tal médico acabou por me mandar uma doente e disse: olha, eu preciso de ajuda com esta, toma já. E eu tive que me desenrascar, não sabia muito bem como tratar. Depois cheguei à conclusão que até nem tinha feito muito mal, tinha feito pouco relativamente a, mas também não sabia técnicas intrabucais nem nada dessas coisas. E foi através dessa doente que eu até consegui descobrir um fisioterapeuta para me formar. Às vezes começa por aí, ou com um bom caso. Às vezes temos a sorte de calhar com um caso qualquer que nos surge, em que fazemos um bom trabalho e o doente é o nosso melhor porta-voz. E chega ao médico e diz: olha, aquele terapeuta que para onde mandou foi fantástico, olha, fiquei muito melhor, foi muito mais fácil. Às vezes é muito por aí que as coisas... É o comercial quase ao serviço do fisioterapeuta, é o melhor comercial que nós temos. Mas para além disso, desse boca a boca, há alguma coisa que tu possas sugerir que alguém faça de forma mais consistente para criar essa marca? Pois, além da formação, sem dúvida, que é obrigatória, e a especificidade das formações, é depois ir ao encontro mesmo dos profissionais que trabalham nas áreas. E eu, mesmo depois de conhecer esse grupo de trabalho, eu andei a fazer muitas reuniões com muitos dentistas para até conseguir que dos 15 ou 20 que eu visitei, 2 ou 3 começassem a mandar. Ninguém adivinha que tens um serviço ou uma competência sem tu dizer, não é? E depois de mandarem o primeiro até gostaram do resultado e a partir daí a relação cria-se, não é? Mas depois temos que mostrar nós, temos que ser competentes depois e cumprir com a nossa parte, não é? Mas disseste que foste fazer formação lá fora e aqui as pessoas não estão a ver, mas depois podemos tirar uma imagem. Este teu gabinete está aqui cheio de alguns dos teus certificados, enfim, que atestam aquilo que foste andar a fazer ao longo dos anos. Aquilo que eu vou vendo, e não sei tu também como formanda se achas o mesmo, nós vamos vendo isso com frequência na Bewiser, a maior parte das pessoas, eu diria que faz alguma formação no início das suas carreiras, até aos 20 e muitos anos, máximo 30, e depois só de meia dúzia de pessoas é que aparecem a fazer formação. Seja pelas mais variadas razões, nomeadamente, muitas vezes, arrisco dizer, quando já são bastante bem-sucedidas, porque já se acomodaram, ou porque já não têm tempo, ou porque é demasiado caro perder uma sexta-feira para ir estudar, ou mesmo um sábado, ou acham que já não precisam. Como é que tu interpretas a tua formação contínua ou a necessidade da formação contínua? Qual é o papel que desempenha na tua carreira? Eu sou uma pessoa relativamente exigente comigo e com o trabalho e gosto de me manter competente. Quando trabalhava num âmbito, eu sempre fiz formação desde que acabei o curso, porque também sou curiosa e aparecem técnicas novas e tenho curiosidade porque alguém me falou: olha, eu agora estou a fazer isto, mas o que é? E tenho alguma curiosidade em ir aprender. Depois, quando comecei a trabalhar em ambiente muito mais individual, deixei de estar numa clínica grande onde havia muita troca de impressões com outros colegas, inclusive eu trabalhei muitos anos na Fisio Roma. E o Olímpio até fazia umas reuniões técnicas de x em x tempo, onde trocávamos ideias: olha, isto agora vamos fazer assim, e esta técnica agora é assado. Pronto, dávamos assim, fazíamos uma atualização do grupo. E quando eu deixei de trabalhar lá, senti um bocadinho de necessidade de não ficar fechada nas minhas 4 paredes e continuar a saber o que é que se estava a passar lá fora. E portanto eu desde aí, e sempre me obriguei, a todos os anos tenho que fazer um curso e um congresso. Escolho um congresso, às vezes até faço 2, porque depois também há outras áreas que eu gosto, além da ATM, gosto muito de joelho e gosto muito de cotovelo.
Portanto, foi uma decisão racional completamente racional. Tu tomaste de fazer uma formação e obrigaste a fazer. E há outra coisa, como trabalho por conta própria e sou patroa de mim mesma, eu posso dizer, eu quero ir a esta formação e vou, e bloqueio a minha agenda e inscrevo-me e vou. Mas se não tiveres essa disciplina, é fácil encheres a tua agenda, fácil, não é? É muito fácil, e é muito fácil uma pessoa entrar no ramo e pensar que está tudo bem e vai ficando naquela mornice. E tu notas que a tua prática clínica ao longo dos anos foi sendo alterada com esses inputs que foste bebendo? Bastante, embora, assim, às vezes as pessoas dizem, mas o que é que tu usas mais? Usas cadeias, usas faixa, usas o quê? Eu uso tudo, porque nós vamos acumulando conhecimento e a ideia não é esquecermos o que aprendemos. Das coisas que me fazem um bocadinho de confusão, por exemplo, os nossos fisioterapeutas quando tiram a osteopatia, depois deixam de ser fisioterapeutas, passam a ser osteopatas. Mas isto é acumular, não é esquecer o conhecimento que vocês tiveram da fisioterapia, não é para esquecer, isto é para juntar. E, portanto, noto que muitas vezes misturo. Há uma técnica que eu sei que para a patologia A, B ou C gosto mais desta, tenho melhores resultados com esta e uso mais uma, depende do doente. Se calhar, nos doentes uso mais uma e noutros uso outra. Né? Por exemplo, há doentes que não gostam de punção seca, não toleram, e há outros que adoram, e se eu não fizer punção seca, não. Portanto, também adaptas não só àquilo que tu achas que vai funcionar melhor, mas obviamente também aquilo ao que próprio utente. Há pessoas que não dá para utilizar determinadas técnicas, temos que as eleger, mas sinto muita necessidade de me estar a atualizar. Aliás, para a semana vou a Madrid também, a um congresso, e portanto obrigo-me a fazer essas coisas, não é? Por falar em formação, eu agora não vou resistir à tentação de tocar aqui num assunto que às vezes é mais sensível, que é, tu também dás formação. Sim, e às vezes dás formação para não fisioterapeutas. Sim, também dou para fisioterapeuta. Exatamente, mas onde a coisa surge, onde há uma polémica é quando há fisioterapeutas a dar formação para não fisioterapeutas e tu participas em algumas formações vocacionadas para as pessoas do exercício. Exatamente. Isso muitas vezes é criticado pelos fisioterapeutas. Bastante. Como é que tu lidas com isso? Achas que é razoável ou é uma visão extremamente redutora? Até porque também foste, já disseste, beber informação, a formação com dentistas e outros profissionais. Como é que achas que isso faz algum sentido nos tempos que correm? Até porque, por exemplo, em relação ao exercício, há cada vez mais trabalho conjunto entre exercício e a fisioterapia. Como é que tu reages a essas críticas e qual é a tua perspectiva sobre essas visões tão sectárias? É assim, muito do meu crescimento pessoal e profissional foi feito pelo exercício e aprendi muito com profissionais do exercício e daí, na altura, quando surgiu o convite, até porque o meu gabinete privado funcionava dentro de um ginásio. E uma das coisas que acontecia é que sempre que aparecia alguém com a patologia A, B ou C, chamavam a Maria João para fazer a avaliação e orientar o treino. E era esse o meu papel. Portanto, eu ou tratava ou avaliava e dizia aos profissionais do exercício, olha, nesta patologia tu tens que ter cuidado com A, B ou C. Nós temos uma linguagem comum com os profissionais do exercício, que é a anatomia biomecânica. Há áreas que são comuns e há áreas que são só deles e outras que são só nossas. A terapia manual é uma área nossa e acabou. Eu não ensino terapia manual e quando eu percebo a controvérsia, principalmente quem não sabe muito bem o que é que eu faço lá dentro, é normal que haja essa problemática, digamos, mas eu faço questão e houve alturas em que já pensei em abandonar a tarefa e disse, não, mas enquanto eu lá estiver eu garanto que eu sei o que é que estou a ensinar. Então o que é que eu ensino? Dou normalmente joelho, nessa área do exercício, pedem-me para ensinar a patologia do joelho e o que eu ensino é a forma de eles lidarem com a patologia A, B e C, enumero os mais comuns, um cruzado anterior, um síndrome rotulino doloroso, explico-lhes do ponto de vista biomecânico como é que a patologia se instala e do ponto de vista do treino, que cuidados é que têm que ter para me ajudarem como fisioterapeuta e fazerem a parte deles no treino, porque eu tento incutir muitas vezes o exercício nos meus pacientes e muitas das patologias são mesmo resolvidas através da atividade física, sou uma grande defensora da atividade física e portanto, interessa-me que nos ginásios também haja pessoas que saibam depois tomar conta da patologia. Não é ensiná-los a tratar, porque não é esse o papel deles, eles não são reabilitadores, eles são profissionais do treino, mas é importante que saibam, dentro do treino, se eu lhe digo que há uma patologia da femoropatelar, eles saberem se em cadeia aberta podem trabalhar no ângulo A ou B ou C, ou que tipo de exercícios devem trabalhar, exercícios com plano de sagital, ou que tipo de trabalho é que devem fazer. E é esse o ensino que eu lhes dou.
da área deles. Portanto, eu ensino-lhes algumas coisas da patologia, mas vocacionado para a área deles. E certamente também aprendes muito com as pessoas do exercício, não é? Muito, muito. Aliás, assim, nós temos um ginásio aqui que é uma das nossas grandes mais-valias, é exatamente, aliás, a ideia do movimento encadeado era mesmo encadear... O movimento encadeado é o nome do Espaço da Maria João Palmeira. Exato. Era encadear exatamente a saúde com o exercício. E o projeto inicial até começou com um amigo meu, que é o Carlos Omar. O projeto inicial até era ele explorar a parte de ginásio, ele é do exercício, e eu a parte da fisioterapia, e portanto sempre estive muito relacionada com o exercício e tenciono continuar, e tenho uma boa relação com os profissionais. Eles têm o trabalho deles, o papel deles, eu tenho o meu. Eles também me pedem ajuda quando tem um PT que está com uma dor no ombro, uma dor no joelho, e também me pedem para eu avaliar, eu avalio e disse, olha, não, tu olha que estás a fazer este exercício que está incorreto, olha que não trabalhas neste ângulo, porque é um ângulo muito fechado, para o joelho não é, e dou-lhes assim algumas orientações. E fazem um trabalho sinérgico, e fazemos um trabalho conjunto, porque acho que toda a gente ganha. Eu e o utente. E o utente sobretudo, não é? Exatamente. Olha, como é que tu chegas à fisioterapia? É que por norma a fisioterapia não é aquele sonho de criança, não é? Quer ser fisioterapeuta. Ou não. Pelo menos, agora se calhar até porque há muitos mais, pode haver alguém. Exatamente. Mas não era. Como é que foi a tua história? Eu cresci nos Açores, eu fui para os Açores com 6 anos, vinda de Angola na altura, e fui para os Açores e fiz a minha escolaridade lá, e nos Açores meu pai era da área do exercício e toda a gente tinha que praticar desporto lá em casa. Foi das coisas boas que ficaram exatamente desse crescimento. Entretanto, eu gostava muito de desporto, mas não queria ser professora de educação física. E a partir do 9º ano, eu gostava muito da área da saúde, a medicina não tinha paciência para isso, porque eu sempre quis algo muito mais do terreno e não da secretária. E também não tinha paciência para estudar, se calhar aqueles anos todos, e continuo a estudar, apesar de tudo, não é? Mas a enfermagem, achava que era a enfermagem. Entretanto, a partir do 9º ano eu sempre trabalhei muito, sempre trabalhei e estudei, e eu sempre trabalhei desde o 9º ano, trabalhava no verão, e depois a partir do 10º até comecei a trabalhar em conjunto com a escolaridade. E nos Açores havia um apoio da Câmara Municipal para jovens estudantes no verão, tínhamos um horário reduzido e um salário mais baixinho, mas permitiam que nós, como estudantes, fôssemos trabalhar em várias instituições que eles punham a dispor. E eu quis o hospital. Se eu quero ir para o hospital, quero ver o que é aquilo. Já com a ideia de seres enfermeira, não é? Com a ideia da enfermagem. Isso até queria ir para o serviço de urgência, porque eu queria a adrenalina e tal, aquela emoção toda. Entretanto, quando começo a ver como é que é a vida da enfermagem, comecei a achar que afinal não era bem aquilo que eu gostava. Nesse ano, felizmente, tive a sorte de ter aberto o serviço de fisioterapia no Hospital da Horta, que na altura, que era onde eu vivia, e um dia um enfermeiro, era o enfermeiro Daniel da urgência onde eu estava, pediu-me, olha, leva este material lá acima, ao piso tal, porque isto vai para aqui, isto é para o serviço lá de cima de fisioterapia. Fisioterapia, que é isso? Entretanto, quando chego e abro a porta do ginásio, disse, isto é o meu mundo. Fiquei engraçado, foi mesmo... Tiveste aquela sensação? Aquela sensação de, é isto que isto é, não é desporto, mas é um bocadinho, ou é exercício, não é enfermagem, mas é saúde, e entretanto, como estava lá a ideia desse trabalho jovem, não era uma mão de obra barata, mas sim promover aos jovens a aproximação ao mercado de trabalho, aproximação ao mercado, e pedi, olha, eu não quero estar na urgência, deixem-me ir lá para cima. E então permitiam-me estar muitas horas na fisioterapia, a ver trabalhar, que era fascinado, e portanto foi por aí. De qualquer maneira não entrei à primeira, porque eu na altura ainda concorri pelo contingente Açores, e nesse ano só havia 2 ou 3 vagas para fisioterapia que não tive a sorte de ter, e fui colocada em análises clínicas no Porto, no Hospital Magalhães de Lemos. E tive um ano a estudar lá análises clínicas, que até gostei do curso e passei para o 2º ano, mas eu queria ser independente. O meu objetivo é mais difícil. As análises, ou uma pessoa tem um pai rico que nos monta o laboratório, é muito complicado, não é? Difícil. E portanto também não me via naquela prática depois profissional de estar numa sala fechada atrás de um microscópio. Inscrevi-me ainda no 2º ano, mas depois vim concorrer sem ser pelo contingente Açores ou Alcoitão, e entrei no Alcoitão e, portanto, abandonei depois análises clínicas e felizmente cá estou a seguir a minha vida. Muito bem. E acabaste em que ano o teu... Acabei em 94. 94. Na altura ainda era bacharelato. Na altura ainda era o ano. Eu quando acabei em 2000 também era só em 2001 ou 2002 é que era a licenciatura, portanto ainda apanhei mesmo. Mais tarde acabei por ir fazer o ano da licenciatura. E diz uma coisa, de 94, depois hoje estamos no teu espaço, tiveste, mas não começaste logo o teu
espaço, tiveste a trabalhar por conta de outrem, não é? Sim, trabalhei bastantes anos por conta de outrem, que acho que é importante. Tu aconselhas, é uma pergunta que tenho que fazer porque muita gente me coloca essa pergunta. Quando é que eu devo abrir o meu espaço? Devo fazê-lo mal acabo a minha licenciatura? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que é uma asneira. Abrir logo? Abrir logo. Eu acho que tem que se ganhar um bocadinho de experiência, inclusive a ganhar alguma carteira de clientes. Deve-se fazer um crescimento mais moderado e, essencialmente, nunca, e é uma coisa que eu vejo muito, indivíduos muito jovens a trabalharem muito sozinhos. Eu sempre tive a sorte de trabalhar rodeada de pessoas mais velhas, que é muito importante, e nós nos primeiros anos temos pouca experiência, temos muitas dúvidas, e ai daquele que não tenha dúvidas e que não as questione, não é? E portanto é muito bom termos um colega mais velho com quem possamos trocar impressões. Epá, tenho aquele ombro tão difícil, o que é que eu hei de fazer aquilo, não consigo dar a volta, e às vezes o nosso colega mais velho chega lá e olha em 2 segundos e diz, então, mas não estás a fazer A, B ou C, e realmente essas dicas dão-nos, é uma questão de segurança e faz com que possamos fazer um crescimento fisioterapêutico correto. Mais sustentado. Mais sustentado. Eu vejo alguns colegas mais jovens, e vê-se muito, agora muito malta, até alunos de 3º ano, às vezes que já estão a trabalhar sozinhos, ou em clubes de futebol em que têm lá massagistas, que eu acho errado, não é? Não têm supervisão, para já ainda não acabaram o curso, claro. Mas pronto, para não fugir muito à tua questão. Eu acho que achas que é importante assegurar, antes de, e há de ser variável o momento, se é passado o ano 1, 2, 3, o que for, o que é que achas que é importante assegurar antes das pessoas abrirem a sua porta? Ainda por cima, muitas vezes estão a colocar o seu nome na porta, exatamente. Ou mesmo que não tenham um nome na sua marca, invariavelmente é o nome e a credibilidade do próprio indivíduo que pode ser afetada se as coisas correrem mal. Portanto, acho que é preciso ter algum cuidado de facto. Mas o que é preciso garantir antes de se dar esse passo? Para mim, tem que ser sempre um bocadinho de experiência profissional e a carteira profissional e a carteira de clientes. A carteira de clientes. Mesmo que estejas a trabalhar, como é que tu ganhas uma carteira de clientes? Se estiveres a trabalhar por conta de outrem? Há sempre um doente ou outro que gosta mais de ti e que depois acaba por te ir seguindo para onde tu vais. Embora as pessoas acabam por ser fiéis à clínica, não é? E também não é correto da nossa parte estar a roubar doentes à clínica, claro. Não é por aí. Mas podes trabalhar num clube ou podes trabalhar num clube e há sempre um domicílio e, portanto, demora algum tempo e eu acho que ninguém com 2 anos, com menos de 2 anos pelo menos de experiência deveria abrir um espaço seu, porque é importante conhecer o mercado e conhecer os doentes e ter um bocadinho de estaleca até começar a ter essa autonomia. E depois é o nível de formação que se tem também. Eu acho uma das coisas mais perigosas que lembro-me muito da terapeuta Isabel Rasgado Rodrigues, que é uma senhora fisioterapeuta, não é? Para quem andou em Alcoitão, toda a gente sabe que era a nossa general, mas é engraçado que é das pessoas de quem eu mais me lembro todos os dias quando estou a trabalhar e que acho que é uma coisa muito importante e ela estava-nos sempre a matraquear com esta conversa. Eu sei o que é que estou a fazer, é isto mesmo, qual é o meu objetivo com esta técnica, há segurança para o doente, esta é a melhor técnica para esta patologia, portanto, o questionarmos todos os dias com esse tipo de coisas é fundamental. Quem não põe em causa aquilo que está a fazer, quem tem demasiada segurança, acho que é extremamente perigoso, principalmente para quem trabalha na área da saúde. Eu acho excelente que estás a dizer isso, é um excelente alerta, as pessoas devem voltar atrás e voltar a ouvir isto 10 vezes. Ter a humildade de pedir ajuda. Ter a humildade de pedir ajuda quando é preciso, até porque com a autonomia vem obrigatoriamente a responsabilidade, não é? Exatamente. E quanto mais autonomia se quer, mais cuidado se tem que ter com aquilo que se faz. Os utentes hoje em dia não são como há 30 anos atrás que o que nós ou que os médicos dizíamos era lei. As pessoas hoje vêm com muita informação, é raro o doente que me chega aqui com uma... Já leram não sei quantos artigos no Google, não é? Exatamente. E até questionam o tipo de intervenção que eu estou a fazer, claro, portanto... Claro. Os terapeutas hoje em dia têm que ser muito mais seguros daquilo que estão a dizer, muito baseados na evidência cada vez mais, termos muita segurança naquilo que estamos a fazer, não fazer a técnica A, B ou C só porque isto resultou com o outro ontem, portanto eu vou fazer hoje outra vez com este.
basear muito na evidência e depois mais tarde com a experiência também, porque a nossa profissão é uma profissão muito prática e, portanto, a evidência também conta, a evidência clínica acumulada. A evidência clínica, a nossa prática conta muito, como em qualquer profissão, mas nesta acho que muito mais. Muito bem, excelente nota, eu insisto nisto, acho que desde logo aqui quem nos vai ver deve voltar atrás e ouvir várias vezes, sobretudo os mais novos. Questionar. Porque de facto é importante questionar e saber o que não fazer, não é? Exatamente. E depois há outra coisa que é assim, a lei também nos obriga, do ponto de vista do reembolso dos seguros, porque as pessoas também precisam de reembolso do investimento que fazem, temos que ter uma prescrição médica. E aliás, nós teoricamente não podemos trabalhar, no âmbito que eu trabalho, eu não tenho nenhum médico aqui a dar ordens. O gabinete é meu e eu é que faço as avaliações, as primeiras vezes. E há algumas pessoas de primeiro contacto, não é? Faço questão de, em praticamente todas, as mandar ao médico, não só por uma questão de segurança minha, de me salvaguardar, e já somos dois a pensar e ele vai confirmar, e diz, vai a este médico, é da minha confiança. Tenho uma rede que fui criando ao longo dos anos de médicos, há um de joelho que eu gosto, há um de pé, há outro de mão, há outro de ombro, e portanto tenho assim uma série deles que, para quem encaminho sempre que preciso de ajuda. E que também depois acabo por tratar dos papéis da papelada inerente e da burocracia necessária, mas é uma salvaguarda para mim, porque se eu tiver uma inspeção aqui à porta, das primeiras coisas que me vão vistoriar, onde é que está a prescrição médica desta pessoa, não é? Mais uma boa dica, e não há que ter medo em colaborar com médicos, não é? Não, eu trabalho praticamente com ortopedistas e os maxilos e dentistas, mas felizmente também com os anos nós vamos ganhando respeito e às vezes até pergunto ao médico, então, mas o que é que quer que eu faça? Tu é que sabes. Eu só te digo que a patologia é essa, agora como é que tu chegas lá, tu é que sabes da tua área, não se metem na minha área. Excelente. E não, portanto, peço ajuda na área deles, eles fazem a avaliação e... Isso foi uma relação que foste criando ao longo dos anos, não é? E portanto trabalhaste por conta do treino durante alguns anos e depois decidiste... Exatamente. Foi aí que nós nos conhecemos, quando estavas no tal ginásio Mega Crack, ou já tinhas tido um espaço próprio antes? Não, esse foi o primeiro. E porquê num ginásio? Olha, começou foi um convite na altura, portanto eu trabalhava na Fisio Roma, onde trabalhei 12 anos e entretanto tinha trabalhado também no Centro de Alto Rendimento, no Carlos Amor, durante 2 anos. Depois fartei-me do CAR, mas entretanto conheci o médico que trabalhava lá, que me começou a encaminhar alguns doentes e havia outro médico também que era o Dr. Cassiano Neves e o Dr. Passarinho, começaram a encaminhar-me doentes para a Fisio Roma para irem ter comigo. E a dada altura, pronto, eu acabava por mandar os doentes para lá porque não tinha onde recebê-los. Entretanto, um dos doentes que foi encaminhado foi o José Maria, o Beus de Almeida, que é o dono do ginásio, e que foi meu doente, e um dia, depois de ele já ter alta, desencaminhou-me, qualquer dia tens que ir, mas é trabalhar comigo. E eu, na altura que já estava com vontade, já estava a começar com o bichinho de ter o meu espaço próprio, disse, temos que falar nisso. E pronto, e começou o desafio, e eu disse, então, mas arranja-me uma sala lá no ginásio, tens aqui uma sala, que até era a sala da massagem, mas que eu dividi o horário, o massagista trabalhava nas horas dele e eu noutras horas acabava por explorar a sala para mim, e a coisa foi crescendo e, portanto, na altura era o Super Crack ainda, e depois quando se mudou para o Mega Crack, que era um ginásio já maior... Muito grande. Era bastante grande. É grande, é um ginásio grande, onde ainda hoje treino. E portanto acabámos por desenvolver lá e ele acabou por me ajudar muito no início. E o que é curioso nisso, estás a dizer, eu acho que é importante fazer esta nota, é que muitas vezes as coisas surgem de forma um bocadinho natural, ou seja, não é tudo planeado ao detalhe, tipo, eu agora neste ano vou para ali, ou vou para um ginásio, surge. Exatamente. Agora, para surgir tens que estar no... Há um livro muito giro que é o Outliers, que fala muito, exatamente, e que fala das pessoas fora de série e tal, então o indivíduo diz que não há pessoas de fora de série, há pessoas que têm a oportunidade certa, na altura certa, e que sabem aproveitá-la. Claro, é isso mesmo. E eu acho que a minha situação foi um bocadinho essa. Portanto, mas é preciso a oportunidade certa, vai-se construindo no dia-a-dia, não é? Vai-se construindo, sim. Eu já tinha as minhas 80 mil horas feitas, não é? Eu já tinha as minhas horas todas feitas e soube também aproveitar a oportunidade, surgiu-me e eu tive olhos para ver, não é? E agarrei a com unhas e dentes. E depois fazes um bom trabalho, isso é que é fundamental. Que essa parte é que, se me perguntares qual é o segredo do negócio, eu acho que é mesmo o resultado. É o que se pode dizer mais, é mesmo o resultado.
Mas pronto, depois o crescimento continua lá nesse espaço no Mega Crack. Estiveste lá quanto tempo? Estive lá 11 anos ainda. Ok. 11 anos no Mega Crack? 11 anos ainda em comum com a Fisio Roma. Ok. Em comum com a Fisio Roma. Depois chegou um ponto em que eu na Fisio Roma, porque depois isto é tramado, porque quando começamos a trabalhar só para nós, começamos a ser patrões de nós próprios e temos cada vez mais dificuldade em aceitar ordens, é mesmo assim a natureza humana, não é? E eu sempre fui uma pessoa muito independente e que ninguém manda em mim. Gostavas de dar as ordens? E sempre fui eu que mandei, faço questão de dar as ordens a mim mesma, exatamente. E sempre quis autonomia e essas coisas. E portanto comecei a entrar em algum conflito de interesses da minha parte. E à medida que a minha agenda foi crescendo, eu dei por mim a pensar, então, mas eu estou a recusar doentes meus para estar a trabalhar para os outros. E achei que... E foi isso que foi o trigger para sair do 100%? Foi na altura. E entretanto vieste para aqui, para onde estamos hoje, que estamos aqui em Telheiras? Na altura ainda estive há alguns anos só no Mega Crack. Okay. Porque a minha dificuldade é como é que eu tinha imenso medo, como alguns jovens também vão ter de certeza, custos fixos. Dos custos fixos. Como é que eu vou garantir, porque eu não tenho acordos com seguros, só doentes privados, não é? E como é que eu vou garantir a minha clientela? E então a estratégia que eu tinha no Mega Crack era um pagamento à percentagem. E portanto eu dava-lhes uma... É inteligente, não tens custos fixos, partilhas ali, tens muito menos risco, não é? Exatamente. E numa fase inicial foi fundamental para eu me aguentar. Fui fazendo um investimento no equipamento e nessas coisas todas, à medida que ia crescendo. E também chegou uma altura em que eu comecei a pensar, a fazer contas quando o crescimento foi tão grande, e na altura já estava 100% só por conta própria, não é? E que foi começar a pensar, mas o que eu estou a pagar aqui, a percentagem que eu estou a dar aqui, se calhar eu já abro um espaço meu e já consigo pagar a recepção, não é? E foi essa a conta também, foi essa... Mas aquilo que me parece é que foste sempre levando ao limite a tua opção anterior. Exatamente, e quando essa está no limite, está na altura de passar para outro. É uma forma inteligente de reduzir o risco, que é algo fundamental de um gestor, não é? E assim, eu não gosto de dívidas, é tudo pago. Às vezes falam-me de leasings de aparelhos, não tenho leasings de nada. Eu nunca criei créditos, pelo menos na área da fisioterapia, não é? E então, quando precisava de um equipamento, se o equipamento custava 3.000 euros, eu juntava o dinheiro e quando chegava à altura pagava e acabou. Então pagava 50% e o outro 50% logo no mês seguinte. Nunca fiquei com dívidas, exatamente porque eu não queria... Portanto, tens tido a preocupação de dar sempre um passo do tamanho da tua perna, não procuras não dar... Exatamente. E fazer as coisas, fazer bem as continhas antes, não é? Porque realmente aliás, é fácil as coisas correrem mal, não é? E nós somos treinados para ser fisioterapeutas e não gestores, nós já falámos os dois sobre isso, não é? Já te pedi até para criares um curso de gestão para fisioterapeutas, porque acredito que há muitos de nós com essa dificuldade. Como é que tu fazes? Como é que tu lidas com essa tua dimensão? Porque és uma empresária. Exato. O mais difícil de tudo é mesmo o início, para quando é para arrancar com o gabinete, o licenciamento. O que é que eu tenho que cumprir? Essa questão toda administrativa e burocrática. Exato, não é? Agora já temos uma coisa que é a entidade reguladora da saúde que nos ajuda imenso, não é? Na minha altura não havia e, portanto, era um bocadinho falar com os colegas mais velhos e o que é que fizeste aqui, o que é que fizeste ali, e, portanto, tive que recorrer a esse circuito para saber o que é que tinha que fazer. Eu também sou uma pessoa relativamente organizada e já tinha um modus operandi em termos de pagamentos e de cobranças das sessões de fisioterapia que vinha atrás. Portanto, já tinhas ali um processo implementado e que foi o mesmo que transitou para cá. Depois, o que realmente foi muito difícil de início foi garantir que, sempre com medo, que me batessem à porta, e será que eu estou em ordem, e será que me falta algum documento, garantir que estava tudo realmente como deve ser, não é? A parte depois a gestão, para além dessa questão do setup, eu diria, do negócio, a gestão corrente do negócio, como é que tu... A gestão corrente do negócio, tenho uma pessoa... Que preocupações é que tens? Há aqui algumas preocupações. Temos de ter um bom técnico oficial de contas, que nos vai dando algum feedback, e agora até tenho uma pessoa amiga que me está a ajudar a controlar a minha parte financeira cá dentro, que também é terapeuta e trabalha comigo, e porque eu a dada altura as coisas, o custo de vida tem vindo a aumentar e o preço das minhas sessões não aumentou nos últimos anos, não é? Porque também se não fica muito pesado para os utentes e portanto também temos que equilibrar um bocadinho a coisa. E eu sempre tive um bocadinho o princípio de eu tenho um valor fixo e tenho tudo o material incluído.
O problema é que se há 7 anos atrás ou há 5 isso era a margem chegava, hoje em dia já não chega. E a dada altura eu tive que começar a fazer contas, a pensar, e comecei a perceber que quase que estava a perder dinheiro. Ou não estava a ganhar aquilo que achava que era razoável e que compensava o meu esforço. Porque a dada altura estava a trabalhar cada vez mais e a proporção do meu rendimento não era equivalente, não é? E então tivemos que fazer aqui uma paragem, senão vamos lá fazer contas a isto, e tive que cortar com algumas coisas, nomeadamente, sei lá, o uso do kinésio, a ligadura funcional. A não ser que o cliente queira pagar, não é? Exatamente, comecei a cobrar isso à parte. Se eu precisar de pôr um kinésio uma vez, tudo bem, mas depois há as pessoas que gostam de ir com um kinésio todos os dias e ainda pedem um bocadinho para... Por exemplo, eu tenho muitos atletas, muitas miúdas da ginástica, que vêm cá uma vez por semana e às vezes precisam mesmo de um kinésio, para o fémur patelar, e pedem mais um bocadinho para levar, mas tudo isso custa dinheiro, não é? São os tais custos variáveis que é preciso ter em conta, não é? É preciso ter em conta, e portanto temos mesmo que fazer a conta de quanto é que custa a sessão, quanto é que eu tenho que dar ao Estado, quanto é que eu tenho que pagar só para mim, ou se tenho que pagar a hora do terapeuta que está a trabalhar comigo, e depois ainda há uma parte que é para pagar água, luz, consumíveis, a recepção, a renda do espaço. E se nós fizermos bem... E é suposto ainda dar um lucro. E é suposto ainda ficar alguma coisa. E, portanto, às vezes as pessoas olham para nós e acham que ganhamos muito dinheiro, mas às vezes não é bem assim. Porque numa sessão de 40 euros, se pensarmos que 25% é para o Estado e que... a renda é alta. A renda é alta e que pelo menos mais 1/3 disso vai para o terapeuta que está a trabalhar, às vezes não sobra quase nada. Mas é importante essa nota porque, de facto, quem quer lançar o seu negócio próprio tem que saber o mínimo e pedir ajuda. Pedir ajuda não mesmo sabe, tem que a uma aprender. pessoa da área da gestão. Da área da gestão, ou de... A não ser quando a Biowiser depois criar um curso de... E vai ser mais fácil, de facto. Exatamente, de gestão a esse nível para nos ajudar a, sei lá, fazer uma folha de caixa, esse tipo de conceitos básicos. Coisa muito simples, mas coisas muito simples, mas que nós não fomos ensinados Fica o desafio. a De novo. Fica o desafio de novo. Exatamente. Olha, esta vida de empreendedora, de empresária, tem um lado positivo, dás as ordens a ti própria, não é? Provavelmente ganhas mais dinheiro, seguramente, mas implica também, diria eu, ou arrisco eu, uma série de outros sacrifícios. O que é que as pessoas, antes de se meterem nestas andanças, devem ter em conta em termos de perspectivar aquilo que vão ser os sacrifícios que podem vir a ter? E posto de outra forma também, ou acrescentando um pouco aí, achas que toda a gente tem perfil para ser empresário, trabalhar sozinho, ou que características é que devia ter? Acho que as pessoas, para trabalharem sozinhas, têm que ter uma certa inquietude interior. Gosto dessa palavra, inquietude. Exatamente. Não é uma agitação, mas é uma inquietude. Estar sempre com vontade de mais um bichinho, para mais qualquer coisa, não é? Acho que há muita gente que tem perfil para ser um belíssimo profissional, mas pode não ter perfil para gerir negócio próprio. As pessoas devem fazer essa reflexão. Se realmente têm perfil ou não. E depois há uma questão importante. Uma coisa é trabalhar sozinho e ter um gabinete em que eu abro a porta, atendo o meu utente, o tocato lá, tchau, até amanhã e vem o próximo. E outra coisa é quando começamos a crescer um bocadinho mais e começamos a ter staff para gerir, que torna a coisa mais saborosa em alguns aspectos e mais difícil noutros, não é? Que é das partes que eu acho que é mais difícil de gerir, é mesmo os recursos humanos e manter... Como é que tu recrutas e selecionas pessoas? E depois ainda já vou tive perguntar... essa conversa uma vez até com um colega que é o Marco Clemente, estávamos juntos no curso do Rocabado e estávamos à hora do almoço ali a trocar ideias. E ele perguntava-me, mas como é que tu tens os teus fisioterapeutas fidelizados? Não são todos que estão fidelizados, mas nós discutimos na altura e o Marco nós até nos rimos um bocado porque a forma de angariação dele era a antítese da minha. Ambos com sucesso, com certeza, claro, não é? Claro. Mas tínhamos formas completamente contrárias. O Marco gostava de um currículo, tinha uma série de critérios para o currículo. Eu não. Um processo standardizado, provavelmente. Sim, mas eu fazia uma seleção até curricular quase antes de conhecer a pessoa. E eu procurava, em primeiro lugar, referências e valorizava muito a entrevista. Eu tinha que olhar na cara e haver ali uma certa empatia. E das coisas que eu valorizo muito e que é a conversa que eu tenho sempre com alguém quando vem trabalhar comigo, eu quero uma pessoa para estar, eu não quero ninguém a tempo inteiro aqui, porque por vários motivos. A tempo inteiro estou eu e está a minha recepcionista.
e os outros todos trabalham ou só de manhã, ou só à tarde, ou uma manhã e 2 tardes, de acordo com a disponibilidade que tenham. E há várias questões aí. A primeira é porque eu não quero ter a responsabilidade de alimentar as outras famílias, porque... A 100% pelo menos. A 100%, não é? Porque, como eu estava a dizer, eu não tenho acordos com seguros e, portanto, eu não tenho a garantia de todos os meses ter trabalho. As coisas têm corrido bem, esforçamos-nos muito para isso, mas eu não quero ter a responsabilidade de alguém não poder pagar a renda porque eu não lhes vou conseguir pagar o ordenado. E, portanto, essa é uma das questões. E depois, porque eu gosto que as pessoas conheçam outras realidades e valorizam imenso. As pessoas que trabalham comigo e que estão cá há mais anos e que não querem sair de cá, felizmente, são pessoas que vestem a camisola, que para mim é fundamental, e que gostam muito de estar aqui no movimento encadeado e valorizam o tipo de trabalho que nós fazemos aqui. Nós fazemos um trabalho muito num para um, não é cá naquela de ter 5 doentes por hora, que eu compreendo, as clínicas que têm que os fazer, mas não é, sempre lutei e inclusive fui criticada há uns anos por algumas pessoas quando comecei a trabalhar por conta própria só, dizer, mas tu olha que não te aguentas, sem seguros, e e olha, tens que fazer protocolos e tal. E eu sempre mantive a minha ideia e cada vez acho mais... Para mostrar que é possível, para mostrar que é possível e cada vez acho mais que é mesmo por aqui. E todos os meus doentes têm seguros na mesma. Eles podiam ir tratar-se ali ao lado a pagar muito menos do que pagariam aqui. Claro. Mas aqui a nossa política é temos que ter resultados e tentar ser muito melhores, exatamente para as pessoas sentirem que vale a pena vir cá pagar os 40 ou 42 euros. E como é que tu consegues manter as pessoas motivadas? Quem? Os terapeutas. Olha, houve um terapeuta que foi meu professor, que foi uma pessoa muito importante na minha formação, que é o terapeuta Raul Oliveira, que foi uma pessoa, que era o meu professor preferido no Alcoitão. E eu, felizmente, também, pelos vistos, fui uma das alunas preferidas, tive uma belíssima nota ortopedia, tive 18 ortopedia com o Raul Oliveira, há 20 e tal anos atrás, era valioso. E o Raul, houve uma altura que tínhamos uma terapeuta que trabalhava com ele e comigo, e o Raul uma vez virou-se para mim e disse, sabe João, nós temos que valorizar as pessoas. Eu na altura não liguei muito àquilo que ele disse, e hoje lembro-me tanto, e cada vez mais acho que ele tem razão, e tento valorizar cada vez mais os profissionais que estão comigo e mesmo esta questão de ser gestora, não é? Porque sou terapeuta que estou cá das 8 da manhã às 8 e meia da noite a trabalhar com eles no terreno, mas tenho a parte da gestão e confesso que às vezes nós também temos que aprender e temos que evoluir e amadurecer nesse aspecto, não é? E muitas das coisas que eu se calhar fiz há 10 anos atrás não as faria hoje em dia e também estou a tentar evoluir e mudar e melhorar. E, portanto, irmos aprendendo, exatamente. Não é? Coitado daquele que não aprende, não é? E, portanto, faço questão de evoluir e tentar ser cada vez melhor. Ainda outro dia estava a almoçar ali embaixo e estava a ouvir umas senhoras de um espaço qualquer aqui ao pé a falarem muito mal da sua patroa. E estava um grupo de 5 funcionários e eu estava a ouvi-los e pensei, será que o meu staff fala isto? E esforço-me imenso para que isso não aconteça e tento valorizar a mão de obra deles. Este ano até fiz uma coisa gira diferente, em vez do jantar de Natal tradicional, levei-os para a minha casa. Eu disse, não, nós já fomos um grupo maior, agora estou a tentar valorizar mais os que cá estão, a pagar melhor aos que cá estão, que sempre paguei relativamente bem, mas estou a tentar reconhecê-los. E até fizemos uma coisa mais intimista. Disse, não, nós trabalhamos juntos há tantos anos, eu não conheço o teu marido, não conheço o teu filho, e portanto quis fazer uma coisa mais intimista que acabou por ser mais giro, porque isto tem que funcionar como um grupo, nós damos apoio um ao outro, funcionamos um bocadinho, não digo como uma família, mas como um grupo. Pelo menos uma equipa de alta performance, sim, não é? Sim, e que nos apoiamos muito e que temos, e sabemos que o outro colega trabalha melhor coluna. Eu, por exemplo, eu não amo trabalhar colunas, mas tenho terapeutas que o fazem e, portanto, eu avalio e passo imediatamente, da mesma maneira que fazemos esse intercâmbio e cá dentro, quando estamos a trabalhar em conjunto, chamamos uns aos outros e pá, vê lá o que é que tu achas disto e trocamos muito essa impressão, mas para mim é essencialmente valorizar as pessoas, valorizar os terapeutas, dar-lhes boas condições de trabalho, mas os terapeutas também não se podem esquecer que têm que valorizar as entidades patronais, porque é das coisas que nós ouvimos muito, não é? Vês muita gente a cometer erros nesse aspecto? Como patrões e como funcionários, sim. Que erros mais comuns é que tu observas, de parte a parte? De parte a parte. Como patrões, a injustiça, sem dúvida, a injustiça e a exploração, não é? Porque nós somos pessoas e aqui há uns anos alguém dizia que os piores patrões são os fisioterapeutas.
E aquilo foi uma coisa que eu fiquei muito sentida e disse, não, eu não posso fazer isto, eu quero ser uma boa patroa. E esforço-me imenso para o ser. Mas eu penso que é mesmo isso, se calhar essa... E do lado dos colaboradores? Do lado dos colaboradores, acharem que o patrão só tem obrigações. Eu acho que essa é uma das questões, não valorizam também há erros de parte a parte, não é? E há entidades patronais que exploram muito e as pessoas têm todo o direito de se sentir exploradas, mas as pessoas também têm que ter iniciativa e, portanto, eu também já trabalhei naquelas clínicas, nos meus primeiros anos de trabalho, também trabalhei em clínicas com 8 doentes por hora e coisas dessas. Mas eu sabia, não queria isto para mim e tive a capacidade e confrontava e até era bastante rebelde um bocadinho na clínica porque ia muito contra as ordens e tentava, então, mas eu posso fazer isto é muito melhor do que aquilo, porque é que eu não hei de fazer? E as pessoas acabavam por aceitar, portanto acho que a mudança tem que partir de parte a parte. A entidade patronal tem que reconhecer conhecimento e autonomia, capacidade técnica dos seus profissionais e respeitá-los como pessoas, não é? E pessoas que têm família, que têm essas coisas todas. E os trabalhadores também têm que pensar que o patrão não é só uma empresa e que é só um nome na porta e que também é uma pessoa e que também falha. E acho que o maior erro é, muitas vezes, os subalternos não comunicarem com os superiores ou com os patrões. Às vezes, quando eles me vêm dizer porque tu devias ter feito isto assim, assim, assim. Mas porquê que não me disseram logo? Porque tu é que mandas isso? Não, mas isto... Ok, é uma democracia com direito a veto, é verdade, não é? Mas é uma democracia. Quem manda sou eu, é verdade. Quem tem o voto final sou eu. Mas não deixa de ser uma democracia e, portanto, isto, se há algo que incomoda, há que dizer. Não é? Eu, há uns anos atrás, achei que estávamos aqui numa certa estagnação, de tal fruto da minha inquietude, não é? E achei que precisávamos de fazer aqui um refresh qualquer. E então tive uma reunião com o meu staff e disse, olha, o que é que vocês querem desenvolver aqui que não estão a desenvolver? E uma das coisas que eu fiz, havia um terapeuta, que era o terapeuta Carlos, que tinha formação na área das palmilhas. Não fazia. Eu disse, Carlos, vais começar a desenvolver essa área. Eu preferia que fôssemos todos, mas depois não conseguimos arranjar a formação para todos. Essa é a tua área, é a tua responsabilidade a partir de agora, dinamizas, o que é que tu queres, qual é a marca que tu queres. Eu reuni com ele e tivemos a escolher 2 ou 3 marcas para perceber qual era a que nós queríamos, escolhemos uma, comprámos o material, é a tua área de intervenção. Depois a outra vem e diz, eu gosto de fazer pilates, então vamos embora, vamos criar turmas de pilates clínico, mas foi muito a puxar por eles e a tentar, o que é que tu gostarias de fazer cá dentro que não fazes? Dar esse espaço para serem empreendedores dentro do teu espaço. Sim, para se sentirem mais gratificados cá dentro, porque eu acho que é importante. Eu gosto muito que eles entrem cá com um sorriso e que saiam de cá com um sorriso, e é essencialmente a questão de vestir a camisola. Eles gostam de cá estar dentro e, portanto, é das coisas que eu valorizo nas entrevistas. E às vezes, quando entrevisto alguém mais jovem, gosto de ter pessoas mais jovens para eu poder moldar um bocadinho. Quando tens que ter uma conversa difícil? Isto porquê? Porque é impossível, imagino eu, alguém que gera o seu próprio negócio e que, sobretudo, quando começa a ter outras pessoas, é inevitável que a certa altura vais ter que ter algumas conversas difíceis. E tenho. Pronto. É preciso a pessoa não fugir das conversas difíceis, não é? Exatamente. É uma daquelas coisas que as pessoas têm que ter em conta antes de se lançarem num projeto. Como é que tu te foste treinando para ter essas conversas? Eu tenho melhorado ao longo dos anos porque eu sou muito assertiva e sempre fui uma pessoa extremamente direta e às vezes demasiado direta e às vezes até um bocadinho pouco sensível com as coisas que dizia, porque se eu consigo dizer algo em 3 palavras não gasto 20. E depois comecei a ser acusada, entre aspas, por eles, por ser bruta e sentia mesmo que às vezes era pouco sensível em relação a algumas coisas. Portanto, tem vindo a melhorar também. Digo que tenho a dizer. Esse feedback, incorporaste, não é? Esse feedback e evoluí. E havia algo que eu fazia erradamente, porque quando tinha que dar nas orelhas, dava para o grupo, porque era mais fácil para mim também, não é? Do que estar a dizer tu. Era um bocadinho aquilo que eu tinha aprendido e era o que faziam comigo antes também, quando era para levar nas orelhas e para dizer alguma coisa, era para o grupo todo e foi essa a forma que eu mantive. Até perceber, através de uma terapeuta que me disse, mas tu estás a ser injusta porque não é justo eu estar a ouvir quando eu não mereço ouvir isso. E realmente ela tem razão e, portanto, nós temos que reconhecer essas coisas e agora tento falar individualmente, as coisas que são para o grupo, mas tento falar individualmente, olha, não gosto da maneira como tu atuaste naquilo. Tento perceber primeiro, eu já fui uma pessoa muito mais impulsiva,
do que sou hoje em dia, mas isso a maturidade também, infelizmente, traz-nos essas coisas. Portanto, já consigo pensar um bocadinho antes, não é? E às vezes obrigo-me a pensar 2 dias antes de dizer as coisas, e só ao fim de 2 dias ainda é aquilo que eu quero dizer, ok, então sigamos. Há alguma prática que tu colocaste no teu dia-a-dia, enfim, na tua vida para, de alguma forma, contrariar essa tua natureza mais impulsiva ou para manteres um equilíbrio maior nas várias dimensões da tua vida? Como é que tu fazes? Eu sei que fazes exercício, não é? Exato. É aí que tu vais buscar esse equilíbrio, ou meditas, ou tens outro tipo de práticas? Não, tenho a minha família fantástica, que é o meu porto de abrigo, não é? É o meu cantinho. A prática do exercício físico sempre fez parte de mim, é fundamental para mim. Eu treino, vou ao ginásio à minha hora de almoço. Todos os dias? Não vou todos os dias, porque há dias em que tenho outras atividades, mas 5 vezes por semana faço. Aquilo para mim, é claro que eu podia abrir a clínica à hora do almoço, eu fecho-te uma às 3, e às vezes então, mas fecha-te uma às 3? Sim, e não abdico disso. E portanto, é claro que eu se abrisse a porta tinha a agenda cheia, não é? Podia ser uma hora para o Portanto, abdicas desse rendimento para investir em ti, na tua saúde, exatamente. É isso? Houve uma altura, que há uns anos, que realmente, eu estou numa fase um bocadinho já mais avançada, até de maturidade, acho eu, em que abdico de ganhar um bocadinho mais para ter... Como é que é o teu dia típico, então? Podes-nos guiar assim? Então, o meu dia típico começa aqui às 8 da manhã, trabalho até à 1, fecho da 1 às 3, que normalmente é a hora do meu ginásio. Vou ao ginásio, faço a minha corridinha, faço o meu treino, transpiro, ouço a minha música, extravaso um bocadinho, venho lá com um sorriso de orelha a orelha, pronta para começar às 3 da tarde, até às 8h30. É quase um novo dia. É quase um novo dia. E venho extremamente bem disposta. Às vezes, quando tenho preguiça ou se surge qualquer coisa e a hora do almoço eu não vou treinar, à tarde custa-me muito mais. Não venho com o mesmo ânimo. Portanto, eu tenho 3 dias por semana em que eu trabalho das 8 da manhã às 8h30 da noite. E depois tenho outros 2 dias em que saio mais cedo para ter espaço também para a minha vida, pessoal e familiar. Mas pronto, tivemos que criar essa estratégia já há uns anos atrás para poder gerir as coisas com... E hoje estamos a gravar isto numa sexta-feira e uma coisa curiosa que tu partilhaste há bocado em off é que tu agora de vez em quando fazes mesmo, bloqueias a tua agenda. Exatamente. À sexta-feira, não é? À sexta-feira. O que é que procuras com isso? Quando é que começaste a fazer? Porquê? E o que é que tu estás a retirar disso? Porque senti que precisava descansar um bocadinho a cabeça e às vezes o fim de semana não chegava, até porque muitas vezes os nossos fins de semana, e principalmente quando estou a fazer formação, às vezes o fim de semana é para formação e é complicadíssimo, a pessoa vir trabalhar de segunda a sexta, depois vai fazer formação sábado e domingo das 9 da manhã às 7 da tarde, não tem fim de semana, começa o fim de semana ao domingo às 6, não é? E vem trabalhar outra vez de segunda a sexta. E depois tenho a minha vida familiar, que também me exige um pouco de atenção e de paciência, e o próprio staff, não é? E comecei a sentir que precisava de descansar, até porque a nossa saúde, eu já tive alturas em que fiquei doente porque estava a trabalhar demais e, portanto, comecei a dar importância e ouvidos ao meu corpo, não é? Eu já houve situações em que, quando eu começo a pensar, uma gripezinha de 2 dias para ir à cama e que vinha mesmo a calhar, para ter desculpa para mim mesma para conseguir parar, não é? E o que é certo é que houve alturas em que fiquei mesmo doente, com coisas umas mais importantes do que outras. Há uns 3 anos atrás tive numa dessas situações. Há 3, 4 anos, foi no ano depois de ter aberto este espaço, em que o meu corpo se começou a manifestar com algumas coisas de ressaca do stress que eu tinha vivido naquele primeiro ano de montagem do espaço. E foi uma altura em que me obriguei a parar e disse, não, a vida não é só trabalho, e vou fazer 49 anos daqui a um mês, e portanto eu não quero morrer já e quero viver com qualidade e portanto há que dar atenção a essa dimensão, ao nosso bem-estar e acho que até sou melhor terapeuta a partir do momento em que comecei a fazer isso, porque estou mais disponível, tenho mais paciência, entendo muito mais algumas coisas das pessoas. E consegues-te divertir ainda com o teu trabalho? Imenso. Venho excitadíssima numa segunda-feira, quando acabo de fazer uma formação, a esfregar mãozinhas, desejosa, como se fosse uma miúda. Gosto imenso da minha profissão, tenho a sorte
poder ter o tipo de doentes que quero, mas isso também foi construído, não é? Claro. Não foi caído do céu. Não foi de um dia para o outro. Exatamente, eu sempre quis musculoesquelética, nunca quis neurologia, nunca quis respiratória. Trabalhei nos primeiros anos nessas áreas, porque tinha que ser, não é? Não era o que havia, tinha que me desenrascar, mas sempre foi o que eu quis, sempre foi a área que eu mais quis. E hoje em dia gosto muito daquilo que faço. Posso ir fazer as formações que me apetece. Ainda essa liberdade, não é? E tenho essa liberdade e, portanto, e o que é muito gratificante. E para irmos terminando, para te deixar ir fazer as tuas coisas, que conselho é que tu dás a alguém que ambiciona ter uma carreira como tu, sustentável, em crescimento, e que consiga equilibrar as várias dimensões da sua vida? Que conselho fundamental, ou que princípio fundamental é que as pessoas deviam seguir para conseguirem fazer isso? Há aqui uma diferença importante, que é ser homem ou ser mulher nesta nossa vida, porque há bocadinho estávamos a discutir em off que realmente a maior parte dos fisioterapeutas, e se fores ver os fisioterapeutas mais empreendedores ou que têm as suas grandes clínicas, são praticamente quase todos homens. A mulher é quase sempre prejudicada na vida profissional. Eu sempre mantive isso como ponto assente, sempre foi o ponto assente com o meu marido, de que eu gosto muito de ti, gosto muito da nossa família, mas eu quero manter a minha carreira, eu quero ter carreira como tu, e portanto sempre mantivemos esse equilíbrio e arranjámos fora discutida e de apoio nos dois, porque senão não era possível estar aqui até às 8 da noite com 2 filhos, não é? Portanto, manter esse equilíbrio, não morrer, não deixar de fazer formação. É muito importante continuar a evoluir, mesmo que não se vá aprender nada de especial, porque às vezes há colegas que dizem mas eu fui fazer aquela formação, aquilo era igual ao que eu já aprendi em cadeias, não sei o quê. Há sempre qualquer coisa que se aprende, e aprende-se também muito com a malta mais jovem, com outra energia, e que investigam muito e que andam a aprender coisas novas que nós não podemos falar. Trabalha também networking, não é? Exatamente. Muito intercâmbio pessoal também, eu crio relações com as pessoas, eu tenho muitas pessoas com quem eu lido em termos profissionais, não é só com a malta do exercício. Eu tenho a senhora do restaurante ali embaixo, tenho um sapateiro, em que eu encaminho pessoas para eles para mim, não é? Mesmo aqui no bairro tenho já assim as pessoas já me conhecem. Aqui há uns tempos recebi uns utentes, 2 ou 3 seguidos, de um senhor da frutaria. Ele não conhece, porque alguém foi lá e disse que eu estive a tratar o meu joelho ali com o terapeuta Maria João, fiquei muito bem, e depois ele, quando viu alguém a crescer, disse: olha, vai ali àquele sítio que eu ouvi falar muito bem. Interessante. E portanto, dentro do bairro também se criam essas coisas. É o karma. E depois há uma questão muito importante, que é assim, eu acho que os espaços de fisioterapia têm uma dimensão quanto baste. Para trabalharmos no âmbito privado, eu acho que isto tem um limite para crescimento. Às vezes as pessoas dizem: qualquer dia tens que arranjar aqui o andar ao lado. Isso não, isso seria a minha asneira. Eu sou uma patroa que está no local, das 8 da manhã às 8 da noite. Tu não queres deixar de ser uma boutique, é isso? Não, e isto tem que ser individualizado. Eu tenho que ter um tamanho suficiente para eu manter algum controle. Uma das coisas que eu acho que os terapeutas que trabalham comigo respeitam-me imenso, porque sabem que eu trabalho tanto como eles. E isto, se tivesse, nós temos 4 gabinetes individuais, se eu tivesse 10, de certeza que já não era a mesma coisa, ou 8, não interessa, mas provavelmente não era a mesma coisa, e eu perderia o controle do que se passa, e portanto eu faço questão de ter mais ou menos contacto com todos os meus doentes que andam. Eu costumo dizer que o crescimento empresarial é uma opção de gestão. Não é uma obrigação. Exatamente. E portanto, às vezes a sobrevivência de um negócio, ou pelo menos para que cumpra aquilo que são os objetivos de quem o cria, não deve passar por não crescer. Às vezes é mesmo travar o crescimento, exatamente. Porque pode às vezes desvirtuar aquilo que é o princípio daquele, ou a base daquele negócio. Além de mais, os custos aumentam, obviamente, e há que rentabilizar, e portanto temos que meter máquinas, e temos que começar na eletroterapia, e ter 3 doentes por hora, e é assim que muitas vezes se estragam os negócios. Maria João, eu acho que aquele curso que me estavas a desafiar a fazer já está meio dado. Já está meio dado. E portanto, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua partilha tão sincera e tão rica, porque de facto acho que aquilo que a Maria João Palmeira nos esteve aqui a trazer é fruto de não só de experiência, mas de muita reflexão, de muita tentativa e erro, também me parece, e portanto
eu sugiro claramente que possam revisitar esta conversa várias vezes, porque há aqui muito sumo realmente útil que pode ser extremamente valioso para quem quer começar uma carreira, independentemente de ser como empreendedor ou não, mas uma carreira profissional como fisioterapeuta ou não, e uma carreira que seja sustentada e de sucesso. Portanto, muito obrigado pela sua atenção, marcamos encontro com uma próxima conversa com outro fisioterapeuta. Até lá, boa fisioterapia, bons negócios e vemo-nos numa próxima. Maria João, muito obrigado.